E voltamos a entrevistar o Dr. Domingos Mantelli, ginecologista obstetra e também com atuação na área de medicina legal. Nos anos 70, talvez um pouco nos anos 80, se falava muito em produção independente. Isto é, a mulher decidia ter um filho e não precisava do homem. Isso ainda existe hoje, em 2015, Dr. Domingos Mantelli? Existe e tem aumentado cada vez mais. Existe bastante. Muitas mulheres vão para os bancos de esperma, né, de doadores, e acabam fazendo a inseminação para serem mães independentes. Alguns casos são até compreensíveis, né? Aquela mulher que tem o desejo de ser mãe, já está chegando na idade dos 40 anos, chegando naquela idade crítica, onde até ela arrumar um parceiro, o relacionamento dar certo, casar e resolver ter filhos, muitas vezes já pode ser tarde demais. Então ela resolve muitas vezes partir para uma produção independente. É uma coisa que a gente vê crescendo muito com a área, né, da medicina, dessa parte de fertilização, inseminação, acaba tendo um grande aumento nos últimos anos. E essas novas famílias que estão se constituindo aí? Homem com homem, mulher com mulher, tem procurado o ginecologista para encontrar uma barriga de aluguel? Como é que se ouve essa questão da barriga de aluguel, eticamente? Olha, eu acho que se for uma coisa que é a única alternativa, eu acho que é viável sim, desde que não tenha nenhum cunho, né, pecuniário, né, que a pessoa não receba por isso. Apesar do nome ser barriga de aluguel, o ideal seria barriga solidária e não barriga de aluguel, porque a mulher não pode, pela legislação brasileira, alugar a barriga, ela não pode receber dinheiro em contrapartida. Mas ela não é dona do próprio corpo? Sim, ela é dona do próprio corpo, mas a lei não permite que ela ganhe dinheiro com isso. É a mesma coisa, eu sou dono do meu próprio corpo, mas eu não posso vender um rim meu. É a mesma coisa, a lei não nos permite fazer isso. Então, o ideal é a barriga solidária. Barriga solidária, ela pode. Muitas vezes, tem até uma irmã que não tem possibilidade de engravidar e vai ceder a barriga para que possa fazer a doação. É simples assim e gera? Não é tão simples. Tem que ter uma série de compatibilidades, bota lá uma série de hormônios. Não, né? Espera sair, né? Espera sair. Não é um forno de micro-ondas, você coloca, espera dar um apitinho e tira pronto, né? Tem uma série de protocolos que devem ser seguidos, legais e médicos, para que essa barriga possa ser utilizada. Nós tivemos o caso até de uma avó, né? Que gerou o filho da... Sim. Gerou o neto. Neto. É o neto. Como é que... Depende da idade? Hoje, com o avanço da medicina, sim. Eu tenho pacientes, por exemplo, de 52, 53 anos grávidas. Então, mas aí a mãe, né? Voltando àquela história que o senhor falou das emoções, né? O bebê ele vai ser influenciado tanto pelas características da mãe, né? Que é quem doou o óvulo, e também de quem gerou. Na verdade, ela recebe a carga genética de quem doou, né, o esperma e o óvulo, e vai receber a carga emocional daquela que está gerando, sem sombra de dúvidas. As emoções de quem está gerando é que vão estar sendo passadas. Quer dizer que o homem, cada vez mais, ele vai ficando expletivo nessa história, né? Não precisa dele, é só dar lá o material e pronto. Não precisa nem saber o que aconteceu com o material. Olha, mais ou menos. Infelizmente, o homem não tem a capacidade de gerar, né? Mas eu ainda acho que ainda acho que um dia a medicina vai chegar lá, onde o homem também vai poder sentir o prazer de gerar um bebê dentro dele. Doutor, a gente falou... Não sei não, acho que dependendo do homem, a humanidade acaba, hein? A gente falou bastante aqui da gestação. Qual é a importância do período de amamentação para a mãe e para a criança? E queria que o senhor falasse também de como é que o senhor lida com as suas pacientes que por alguma razão não conseguem amamentar, se isso ainda é uma frustração muito grande para a mulher, se é algo muito ruim para o bebê que pode ser compensado de outra forma. Então, a amamentação é de suma importância para a saúde do bebê. Ela, além dos benefícios emocionais, do vínculo materno, aquele contato com a mãe, que é sensacional, tem uma série de benefícios físicos. O leite materno é a primeira vacina do bebê. Muitas mães falam, doutor, mas o meu leite tá ralinho aqui logo no começo, né? Na verdade, não é um leite ralo. Aquele leite, ele é mais aguado porque ele é rico em imunoglobulinas. Tem até um nome, né? É o colostro. Colostro, exatamente. Ele é rico em imunoglobulinas, que é o sistema imunológico da mãe. Então, é a mãe passando o sistema imunológico dela para o bebê. E a amamentação, o leite, ele tem fases. Então você tem aquele leite mais aguado, um leite mais rico em proteína e um leite mais rico em gordura. E essas fases do leite que o bebê vai tomando respeitam o amadurecimento do corpo dele. Então o próprio leite da mãe, mês após mês, vai mudando a concentração, tanto de proteínas quanto de gordura, de acordo com a maturidade intestinal daquele bebê, com a evolução dele para receber o leite.
Até os horários do leite influenciam. Se a mãe muitas vezes tira um leite para congelar de manhã e esse leite que ela tirou de manhã, ela vai dar esse leite à noite, muitas vezes a criança não dorme, fica acordada, gritando, chorando, a mãe não sabe por quê. É simples a gente entender. Durante o dia, a mãe produz hormônios para manter o bebê acordado. À noite, a mulher produz hormônios para que aquela criança durma. Se eu inverto as ordens do leite, consequentemente vai atrapalhar o sono do bebê. Então até nisso a natureza é sábia. E isso é uma coisa que infelizmente o leite artificial, a fórmula infantil, não vai conseguir substituir. Isso nós não temos. A gente vai conseguir nutrir, mas com certeza aquela mãe que não conseguiu dar de mamar, nem que seja um pouco, nem que seja um mês, essa criança ela é mais propensa a problemas alérgicos, problemas de saúde, respiratórios, por não ter recebido essa vacina natural. Tanto que nós recomendamos que até o 6º mês de vida do bebê seja dado somente o peito da mãe. O bebê não precisa tomar nem água. Doutor Domingos Mantelli, no caso de exercícios físicos, hoje há profissionais de educação física que estão se especializando em educação física para gestantes. O senhor recomenda exercícios? Até que mês a mãe pode praticar esses exercícios físicos? Recomendo e faz extremamente bem, não só para manutenção do peso, mas para o preparo da musculatura para quem está visando um parto normal, é de suma importância. O que nós recomendamos são que toda gestante que já está habituada a fazer uma academia, algum tipo de atividade, que essa atividade seja reorganizada, readaptada ao estado gravídico dela. Então, se ela está acostumada a fazer uma academia, musculação, por exemplo, ela não precisa deixar de fazer musculação, mas a carga vai ser adaptada, a postura nos exercícios tem que ser adaptada, porque a mulher, durante a gravidez, a placenta dela produz um hormônio chamado relaxina. Esse hormônio deixa as articulações mais frágeis, até para que o quadril da mulher se acomode melhor no momento do parto normal. A natureza é sábia, só que isso gera para ela uma maior chance de lesão de ligamentos na hora de uma atividade, de uma prática física, se ela não readaptar a estrutura, a postura dela durante a atividade física. E nós recomendamos para aquela grávida que nunca fez atividade física e vai iniciar na gestação, que ela faça alguma coisa que não seja de impacto. Então, por exemplo, uma hidroginástica, uma yoga, um pilates, alguma coisa mais tranquila, sem impacto, e uma regrinha básica, que a frequência cardíaca dela nunca passe de 150 batimentos por minuto e que ela não fique ofegante. Se ela está ofegante, está faltando oxigênio para ela, consequentemente vai faltar para o bebê. Então, uma regra básica, a atividade física na gestação não é para você ganhar preparo físico, é para você manter o seu físico, manter o seu bem-estar, liberar as endorfinas, os hormônios do bem-estar, se sentir bem e fazer bem para o seu corpo e para o bebê. Além do profissional de educação física, que outro tipo de profissional o senhor chamaria para ajudar a essa grávida? Olha, normalmente eu aconselho um acompanhamento do obstetra junto com um personal que seja especializado em gestante, e com um fisioterapeuta. O fisioterapeuta nessa hora faz total presença, é necessária a presença dele para minimizar os riscos de lesões, para estar orientando, muitas vezes a necessidade até de fazer uma drenagem linfática para diminuir um edema, alguma coisa do tipo, e esse profissional sabe lidar muito bem com essa situação. E o nutricionista? Ah, sim. Sem sombra de dúvidas, é verdade. O nutricionista tem um papel fundamental também. Não só para que aquela grávida não engorde demais, mas para que ela se nutra adequadamente. A gente fala assim, quantas calorias a grávida tem que ingerir? Eu falo, a questão não é a caloria. Ela pode comer uma barra de chocolate e atingir as calorias diárias. Só que ela não está se alimentando, ela não está se nutrindo. E o importante é ela se nutrir adequadamente para que aquele crescimento fetal seja adequado. Muita gente fala assim, quanto é o ideal de engordar na gravidez? Eu falo, engordar, nada. A gente tem que falar em ganho de peso, não engordar. Você não tem que ganhar gordura. Você tem que ganhar o peso adequado para a gestação. Eu tenho gestantes que já engravidaram acima do peso, que já estavam mais obesas e que emagreceram durante a gravidez. E o bebê ganhou um peso adequadamente, com acompanhamento nutricional. Ela fez uma dieta adequada para a gestação, ela perdeu gordura na gravidez, então na balança deu diferença de peso para menos e o bebê nasceu com 3,5 kg extremamente saudável. E qual deve ser a variação de peso aí durante a gravidez? Normalmente a gente recomenda de 8 a 12 quilos, não menos e não mais. Menos ela pode estar entrando num estado de desnutrição. Claro, isso de modo geral. Se ela tem o acompanhamento do nutricionista, isso não vai acontecer. Que nem essa grávida que eu citei agora, que até emagreceu, mas o bebê estava bem. Mas isso tem que ser acompanhado de perto. Mas via de regra, de 8 a 12 quilos. E do bebê nascer? A média é em torno de 3 quilos, mas isso vai variar muito também dependendo da estrutura dos pais. E é normal que depois que saia da maternidade perca peso? Ou saia da maternidade já com peso abaixo do nascimento? Normalmente já sai com 10% do peso a menos. É fácil a gente entender, o bebê está dentro do abdômen da mãe, dentro do útero, flutuando no líquido amniótico. É igual a gente na piscina.
a gente fica flutuando, a gente não faz esforço, não gasta energia para poder se movimentar. Aí, de repente, o bebê nasce e vem para o ambiente externo, onde que para ele levantar o braço, ele tem que gastar uma grande quantidade de energia. Então, ele queima muito mais energia, muito mais moléculas de ATP de energia do que ele queimava lá dentro. Então, a tendência é ele nascer, perder em torno de 10% do peso nos primeiros dias de vida e depois ele volta a recuperar. Doutor, em algumas famílias, em alguns hospitais, o parto é quase um show, né? Sim. Tem fotógrafo, equipe cinegrafista, aí a mulher dá luz, abre a cortina, aí aparece uma tela, a família tá toda lá atrás, batendo palma e batendo no vidro. Pro senhor isso tudo é normal? Alguma coisa incomoda? Chega a atrapalhar? Tem família que exagera? Olha, eu não posso nem dizer que incomoda, porque a minha sala de parto parecia um estádio de futebol quando minha filha nasceu. Nós somos em 14 médicos na minha família. Você imagina, médicos? 14, então... Tá todo mundo lá dentro, então, né? Tava eu operando, Todo mas... mundo no crachá, né? Todo mundo na carteirada, né? Eu sou médico, eu posso entrar. Mas tava meu pai lá dentro, a minha irmã tava lá dentro, minha sogra tava lá dentro, tava minhas duas obstetras que me auxiliaram, todas as minhas instrumentadores, o pessoal da minha equipe, meu anestesista. E a sua mulher, né? E a minha mulher, e a minha filha, é fundamental, né? Não esquecemos dela. E tinha uma pessoa na maca também, né? Aliás, era fundamental a presença dela. Fundamental, senão o parto não ocorria. E tava uma loucura. E do lado de fora, então, imagina, família de italiano, né? Mantelli, não nega a raça. Tinha mais umas 50 pessoas ali no visor fazendo festa. Avó, bisavó, tava a família toda. Então, eu não me incomodo. Eu acho bem tranquilo. Eu acho que a gente tem que ter só o bom senso. Por exemplo, da minha família, somos em 14 médicos, como eu disse, mas eu permiti somente a entrada do meu pai e da minha irmã. Porque se eu fosse deixar entrar os 14, não que não pudesse, mas você já, como é uma sala cirúrgica, você aumenta o risco de infecção, claro, de uma série de coisas. Então tem que ter o bom senso ali na hora. Normalmente, quando é uma cesariana, eu só deixo entrar um acompanhante junto com a gestante. Ou o marido, ou a mãe, se ela preferir, não tem problema. Já teve caso de... parto normal pode entrar mais. Já teve caso de marido que desmaiou na hora? Já. O meu anestesista, coitado, e pior que ele é baixinho, ele é magrinho, pra ele segurar, tem uns pais grandões, é complicado. Mas já ficam preparados? A gente não sempre deixa uma cadeira, eu falo, pai, se ele já fala antes que tem medo de sangue, eu deixo ele sentadinho, quietinho, pra se desmaiar, pelo menos tá sentado. Não vai dar trabalho, né? Não vai dar mais trabalho do que a mãe, não pode. Mas às vezes acontece de ver sangue e desmaiar. Ou na hora de ver o bebê desmaiar. Agora, tem quase que uma obrigação do pai entrar, né? Hoje em dia, se o pai não entrar, é como se fosse um... Eu confesso que quando a minha filha foi nascer, eu morria de vontade de estar lá dentro, não, porque a mãe mas o meu medo era quase tão grande quanto a minha vontade de estar lá dentro. Porque eu mais tarde, fácil com sangue, essas coisas. Porque mais tarde a mãe vai falar pro filho, então. A primeira briga com o marido, ela fala assim, seu pai não foi nem lá na maternidade. Sabe quem estava lá dentro quando você nasceu? Só eu, seu pai não. Mas o meu medo de estar lá dentro era quase tão grande quanto a minha vontade de ver, né? Óbvio. Eu entrei, deu tudo certo, felizmente, mas não foi fácil, porque quem tem sensibilidade com sangue, com cheiro cirurgia, também, né? Com cheiro de hospital, gente com máscara, enfim. O senhor é médico, talvez nem passe pela sua cabeça que tem gente que... Eu não gosto de ver gente com máscara cirúrgica, o meu coração já acelera. Então, mas no ambiente de parto, principalmente na hora do nascimento, todo mundo tem aquela impressão de sala cirúrgica é um ambiente mais gelado, ar-condicionado ligado, mas na sala de parto é o inverso. Sim. Fica o ar desligado até por conta do bebê que tá nascendo. Mas tem o cheiro de hospital. Não, mas é até pior, porque fica muito quente. É, isso mesmo. Você de máscara, respirando aquele ar viciado dentro da máscara, a emoção do momento, o medo do sangue, aquilo pra desmaiar é muito rápido. Aí você ouve um barulho apitar, fala, aí tá dando problema, não sei o que. Eu já tive pais que falaram assim, doutor, eu vou assistir pela janela, porque se eu entrar, eu vou estragar o momento que eu quero presenciar. Porque eu vou desmaiar antes do meu filho nascer, eu não vou nem ver. Então eu prefiro ver da janela, deixa entrar algum outro acompanhante. Não tem problema. O Rafael mencionou sobre essa estrutura toda que é montada em algumas maternidades. Faltam maternidades aqui em São Paulo? Se a gente vê o fechamento, né, de uma das tradicionais maternidades aqui de São Paulo, e a gente vê também uma dificuldade das pessoas em marcar essa cesariana quando a mulher já decidiu que não quer ter o parto normal em algumas datas, né? Algumas maternidades têm uma agenda lotada. Na sua opinião, faltam vagas aqui em São Paulo? Infelizmente faltam, não só no serviço privado, como no público também. Eu trabalhei muitos anos em serviços públicos, desde a época da residência, e depois fiz preceptoria, fui preceptor em faculdade de medicina, dei muito plantão na minha vida já em hospitais públicos, e o que a gente vê, a realidade é complicada. Às vezes você vê filas e filas e filas de gestante para parir. Eu já cheguei ao cúmulo, de fazer em 24 horas de plantão 18 partos. Louco. É desumano. É sério, assim?
É corrido, a coisa é pesada, 18 partos. E você não tem nem onde acomodar essas gestantes. Então aí é complicado. impossível manter até o bebê esses 3 minutos que o senhor disse que são importantes. Sim, por isso que a assistência pública tá o caos que a gente vê por aí, infelizmente. Porque é uma produção em massa. São poucos médicos para muita paciente, com uma estrutura debilitada, e é complicado. E qual é o motivo dessas maternidades ou desses hospitais terem extinguido o serviço de maternidade? Então, muitas vezes, as pessoas têm que entender que o hospital, para o dono do hospital, o hospital é uma empresa, né? Tá dando lucro? Ele continua. Não tá dando lucro? Se eu colocar um setor aqui de quimioterapia, vai me dar mais lucro que o berçário? Vai. Tira o berçário e põe a quimioterapia. É assim que funciona. É uma grande empresa. O hospital é dele, é privado, ele faz o que ele quer. É isso diferente do serviço público, mas no privado é assim. Então, quando a gente vê alguma maternidade privada fechando, pode ter certeza, algum outro setor vai ser aberto num lugar que vai dar mais lucro do que a maternidade. Mas não é melhor uma maternidade separada de um hospital? Eu vejo algumas críticas em hospitais que têm ala de maternidade, até por infecção, por outros problemas. O ideal não seria maternidade exclusivamente para... Só a maternidade mesmo, né? Então, eu já ouvi há muitos anos, desde que eu me formei, eu sempre escutei falar isso também. Hoje eu percebo na prática que não há diferença. Desde que seja separado pelo menos por andar. Eu tenho o andar da maternidade e o andar do hospital geral. Aí não tem problema. Na prática, eu não vejo aumento de risco de infecção, de problemas, nada disso. E a vantagem do hospital geral é que aquela grávida, se tiver qualquer problema, eu tenho todas as outras especialidades dentro daquele hospital. Coisa que na maternidade muitas vezes não tem. Uma UTI de ponta para atender a mãe, não só o bebê. Num caso grave, num caso mais severo de sangramento, enfim. Às vezes eu posso precisar de um cardiologista às 3 da manhã. Se eu estou na maternidade, muitas vezes só a maternidade não tem aquele médico de plantão, ou nem mesmo à distância. Já no hospital geral, normalmente tem a equipe completa. E então, na prática, acaba não mudando. Vai ter mais risco de infecção, menos risco de infecção. Na minha prática médica, eu vou fazer 15 anos de formado, não notei absolutamente nenhuma diferença. A respeito do conhecimento prévio do sexo do bebê, eu sou de um tempo em que era uma surpresa. E topei até uma vez com uma situação, no mínimo, engraçada, né? E o senhor falou agora há pouco que é de uma família italiana, e o italiano gosta, primeiro tem que ser o filho másculo, né? E aí tinham se preparado para um filho másculo, né? Com chuteira na porta, com distintivo do palestra, né? Na porta, e veio uma menina. E depois, não, mas nós estávamos querendo uma menina. Com chuteira, com distintivo. Como é que o senhor vê essa questão aí do conhecimento prévio do sexo? É melhor do que não saber como era antigamente? Eu acho que vai muito do casal. Por incrível que pareça, eu tô tendo várias pacientes que não estão querendo saber o sexo do bebê. Nossa, que novidade. Várias. Inclusive mandar um beijo pra Elaine, é uma das minhas pacientes, que eu já fiz o parto dela da primeira filha, que é a Valentina, e ela não quis saber o sexo. Foi até na hora que eu fui tirar a Valentina, eu vi que era uma menina, e falei pra ela, você quer que eu fale ou se você quer ver? Não, quero ver, não fala, né? Me põe em cima de mim que eu que vou ver. Feliz da vida. E agora, ela tá grávida novamente, tô acompanhando o pré-natal. Também não quer saber. Também não quer saber. Agora eu sei o que é, mas não posso falar. Que eu faço ultrassom, então eu mesmo já vi, mas não posso falar. Mas ela também não quer saber. E além dela, eu tô com várias outras pacientes que estão vindo dessa doutora, a gente não quer saber o sexo, a gente quer a surpresa. Nossa. A gente quer a surpresa, quer ver na hora. Aguentaria 1 segundo de segredo. Pois é, então, depende, vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Vai variar. Eu também não aguento, imagina, eu não ia conseguir. Tanto é que no primeiro dia possível, eu e minha mulher fomos ao laboratório para fazer a sexagem. E eu lembro até que quando saiu o resultado, a gente estava gravando uma entrevista aqui para um gente, e aí eu fui ao computador, é aquela história, o laboratório diz, o resultado vai sair no dia tal. Mas aí você sabe que sai um pouquinho antes, né? Aí eu ficava no computador, atualiza. E eu tinha certeza que ia ser menina. Eu e a minha mulher, a gente tinha certeza que ia ser menina. Aí eu olhei o resultado e eu fiquei tão ansioso que eu não sei onde eu vi menino. Aí eu liguei pra minha mulher e falei, é menino. Ela falou, não é possível. Eu falei, não, é menino, eu tenho certeza, eu tô vendo aqui. Não é possível. Ela falou, não, vê direito, você tá vendo errado, eu não sei onde, eu não sei o quê. Eu falei, não, é menina, é menina. Aí... É menina. Mas eu que também. Felicidade, já. Que felicidade. Eu fiz a sexagem quando a minha esposa estava grávida. Na verdade, minha esposa que fez e me contou, não foi nem eu nem sabia que ela tinha feito. Mas eu também não aguentaria. Então acho que vai variar muito, é muito do perfil do casal, e é 100% da tranquilidade. confiável a sexagem? Se for menino, sim. Se for menina,
pode ter uma margem de erro, porque a gente detecta o DNA fetal no sangue materno. Então, todo homem é XY, a mulher é XX. Então, se tiver um Y no sangue da mãe, obrigatoriamente é homem, é 100% de certeza que é homem. Claro. Agora, se não acha o Y, a ausência do Y, supõe-se que seja menina. Mas se o exame foi feito muito precocemente, corre-se o risco de ainda não ter aparecido o Y. E aí fica naquela dúvida, será que é, será que não é? Então a gente recomenda, eles falam a partir de 8 semanas dá para ser feito, eu sempre recomendo fazer a partir de 10 semanas, até pra gente ter essa margem de erro diminuída e não correr o risco de falar que é uma menina e de repente mudar o sexo no meio do caminho. Dr. Domingos Mantelli, muito obrigado por sua presença no Jornal da Bandeirantes desse sábado, foi um grande prazer. Hein? Eu que agradeço estar aqui com vocês, José Paulo, Rafael, Pedro, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez, se Deus quiser. Obrigado a todos os ouvintes também.